Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou Rogério. Então, nós vamos iniciar hoje no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo novo. É o capítulo 27 do Evangelho: Pedi e obtereis. E o primeiro item de análise nosso hoje é qualidades da prece. E Kardec coloca uma passagem de Jesus que encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. O que nós observamos nesta primeira parte desta passagem evangélica, depois eu vou fazer a leitura do resto, é que Jesus chama a atenção para a hipocrisia daqueles que, quando vão orar, eles se colocam no lugar de destaque, porque a intenção ali dessas pessoas não são de fazer a oração e de se reconectarem com o Criador ou a espiritualidade superior, mas a intenção ali é de se colocar em evidência, de estar em destaque, de receberem os aplausos, as bajulações. Isso é a hipocrisia que Jesus fala aqui. E quando Jesus diz na sequência, em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa, significa que não espere outro tipo de recompensa, ouvindo do alto alguma recompensa, alguma graça, porque aquilo que você se propôs em fazer, de se colocar em evidência para realizar a prece e desejando que as pessoas o reconhecessem, o bajulassem, isso já foi feito, aí está a sua recompensa. É isso que Jesus está falando aqui, né? Porque às vezes a pessoa faz a leitura dessa passagem e não consegue entender, né? Quando Jesus diz, eles receberam sua recompensa. Sim, aquilo que eles buscavam, a bajulação, o reconhecimento, o status, por isso se colocam em evidência, por isso fazem questão de estarem nos primeiros lugares, de serem vistos, de serem reconhecidos. Aí está a hipocrisia, porque esse comportamento, essa atitude desse religioso, desse fariseu, e muitos agem assim ao nosso tempo, busca isso. Então a recompensa já vem do reconhecimento do outro, da bajulação, do aplauso e assim por diante. Enquanto que Jesus diz aqui na sequência, se realmente quisermos nos conectar com o Pai, que nós procuremos não a evidência, mas procuremos essa conexão íntima, de nos colocar num lugar reservado. Aí sim, elevarmos o pensamento ao Pai, ao Criador, à espiritualidade superior e fazer a nossa prece. Porque ele diz aqui, orai ao Pai em segredo, porque o Pai que o vê, que se passa em segredo, recompensará. O Pai sabe das nossas necessidades, mas não é pelo fato dele saber das nossas necessidades que eu não vou pedir, que eu não vou orar, que eu não vou me comunicar com ele, porque quando eu ajo assim, é um sinal de humildade. Eu estou me colocando na condição de filho de Deus, de criatura, e me dirigindo ao Criador, ao Pai. Então, essa é uma condição de humildade. E o Pai, que sabe quais são as nossas necessidades, ele vê o que está em segredo em nós, ele nos recompensará. Aí sim, a recompensa.
aí sim nós receberemos do Criador, do Pai, aquilo que realmente precisamos e aquilo que realmente é útil para nós. E não o reconhecimento do próximo, a bajulação do próximo, os aplausos do próximo, da plateia. Porque aquele que se coloca em evidência com essa intenção já está recebendo aquilo que buscou, que é o aplauso ou reconhecimento. Enquanto que o verdadeiro, aquele que se coloca em prece verdadeira ao Pai, será ouvido e será recompensado naquilo, será atendido naquilo que for útil para nós. É isso que precisamos compreender também, porque muitas vezes nós pedimos coisas ao Criador que não serão úteis para a gente, que nos farão mal. E o Pai sabe de tudo aquilo que é necessário para nós e de tudo aquilo que nos fará bem ou nos fará mal. Então, muito daquilo que nós pedimos por ingenuidade, que nos farão mal, que nos fará mal, o Pai não vai nos dar, não receberemos do Criador. E na sequência dessa passagem, não afeteis orar muito em suas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos tornei, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que necessitais antes de o pedirdes. Jesus, então, aqui está nos dando uma recomendação. O Pai não vai atender o nosso pedido pela quantidade de palavras, pelo tempo da prece e da oração, porque o Pai sabe o que nós precisamos. Mas Ele diz aqui para que nós coloquemos em nossas palavras, em nossas orações, em nossa prece, o sentimento verdadeiro que nos conecta ao Criador, pedindo a Ele força para superarmos as dificuldades da vida, pedindo a Ele resignação para que tenhamos compreensão de suportar os desafios que vêm pela nossa frente. Então nós encontramos aqui, nesse ensinamento de Jesus, que não são a quantidade, que não é a quantidade de palavras que é importante, mas é o sentimento o sentimento que é colocado nessas palavras. Nós trazemos aqui um exemplo prático. Em reuniões mediúnicas, muitas vezes, os irmãos que estão se comunicando, consciente da sua condição já no plano espiritual, mas carregando consigo muitas culpas diante dos erros praticados, reconhecidos inclusive, se sentem muito pequenos ou indignos de fazerem oração a Jesus ou ao Criador. E eles têm dificuldade em fazer a oração. E muitas vezes, no trabalho mediúnico, nos pedem para que a oração seja feita. A recomendação, no momento do esclarecimento, é para que o nosso irmão não enfrente essa dificuldade, enfrente esse desafio e que faça a sua oração com palavras simples, conversando com Deus, sem a preocupação de utilizar palavras difíceis, rebuscadas ou bonitas, mas que ele coloque na sua singeleza, nas suas palavras, o melhor do sentimento, o sentimento sincero daquilo que está falando com o Pai ou com o nosso Mestre Jesus. E assim que é feito esse esclarecimento, esse ensinamento. E aí nós recebemos na sequência o reconhecimento daquele irmão, que ele compreende que não é a quantidade de palavras, não é as palavras difíceis, não são frases longas que farão a diferença na sua vida, mas é o sentimento. Então, nós somos aqui, nesse título que nós estamos estudando,
qualidades da prece, a compreender essa realidade. Jesus fala sobre a importância do sentimento. Nós podemos pedir qualquer coisa. Nós temos esse direito na condição de filhos de Deus, filhos do Pai. Mas nem tudo aquilo que nós pedimos nos convém. Então o Pai não vai nos agraciar com determinadas coisas que nós pedimos. Também é muito importante que nessa conexão com o Criador, com sinceridade, que nós agradecemos, porque muitos de nós esquecem de agradecer. Agradecer o simples fato de estarmos aqui, passando por essa existência, pela vida material, agradecer por estarmos caminhando, mesmo com dificuldade, agradecer pelo amigo que sempre nos dá a mão, agradecer pela família que está conosco, mesmo que existam membros difíceis fazendo parte dessa família, reconhecendo que são desafios que vão burilar a nossa paciência, os nossos sentimentos, o nosso sentimento de amor, lidando com aquela pessoa difícil que faz parte da nossa família. Então nós esquecemos de agradecer. Esquecemos de agradecer o amparo que recebemos da espiritualidade, porque nós sabemos que todos nós temos um espírito protetor, temos espíritos familiares que estão cuidando, nos auxiliando nessa jornada, nesses desafios de estarmos aqui na experiência material. Então, é um outro sentimento que precisamos colocar em nossas preces, o sentimento de agradecimento. Agradecimento por tudo o que passamos, agradecimento por termos superado situações difíceis que ficaram lá atrás, agradecimento ao Pai por estarmos passando por situação que estão nos provando, provando a nossa força, provando a nossa coragem, provando a nossa resignação, provando a nossa fé no enfrentamento desses desafios que estamos passando por eles. Agradecer por isso também, porque toda situação difícil que estamos suportando, ela vai passar, vai passar. E precisamos ter esse sentimento de conexão com a espiritualidade, com o nosso Pai, com Jesus, esse sentimento de gratidão, gratidão pela vida. E através da prece, elevar o pensamento a Jesus, ao Pai, e pedir sempre a Ele que nos dê oportunidade de aprendizado e que nos dê força para suportarmos esse aprendizado e retirarmos as lições valiosas de toda situação que somos provados aqui nessa existência, e que essas lições permaneçam sempre em nossa intimidade, para que amanhã ou depois nós tenhamos instrumentos para passar por situações difíceis de maneira mais amena, mais fáceis inclusive. Meus amigos, então nesta primeira fase aqui, nesta introdução, qualidades da prece, nós aprendemos então que vale muito mais nós nos colocarmos ali em reserva, num quarto, exteriorizando através dos pensamentos boas palavras ao nosso Mestre Jesus e ao Pai por meio da oração, sem medo nenhum de entrar em contato com o Pai, mesmo que a gente se sinta pequenino, mesmo que a gente não sinta que somos dignos de conversarmos com o Criador ou com Jesus. Nós precisamos enfrentar esses sentimentos e elevar o nosso pensamento e conversar com eles a qualquer momento, em pensamento. Então, fica aqui essa valiosa recomendação de nosso Mestre. Que o Pai, que Jesus abençoe a todos nós e nos fortaleça nessa jornada extraordinária que nós estamos passando, e que possamos sempre ampliar o nosso conhecimento e nos tornar pessoas melhores a cada dia. Esse é o nosso desafio.
Meus irmãos, até o próximo encontro. Tchau!